Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que tem sido muito elogiado e eu fico muito honrado por isso. Porque o que a gente mais deseja realmente é levar um conteúdo com qualidade para vocês. E hoje nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos no outro programa. Ele vai ser dividido em dois módulos. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão espiritual, que é um papo saudável para o nosso espírito, para o nosso íntimo. O Watchman Nee, ele fala sobre que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. A alma está relacionada à mente, emoção e vontade. Então, muitas vezes nós vivemos o tempo todo somente na alma. Só que a alma também é comum a todo o resto dos animais. Os cachorros têm alma, os gatos têm alma. Eles têm mente, emoção e vontade. Lógico que a mente não é tão evoluída quanto a nossa. A vontade e o desejo de fazer algo é às vezes muito parecido. Diga-se de passagem, alguns dizem que tem cachorro que só falta falar. Mas tem uma parte de nós que é o espírito humano, que tem três partes dentro dele, que são comunhão, consciência e intuição. Essas três coisas somente nós temos. E a parte mais importante desse espírito é a comunhão. É a parte de nós que almeja ter contato ou a presença do Criador. Nós desejamos isso, qualquer que seja a sua religião, não importa. Eu, por exemplo, sou cristão, mas qualquer um que não seja, você almeja algo mais. E não tem animais fazendo, por exemplo, os lobos fazendo um altar na floresta para adorar um Deus, qualquer que seja ele. Isso não existe, porque somente nós, a raça humana, temos esse desejo, esse profundo desejo no nosso interior de almejar, de contactar, de tocar Deus, como aquela música do Kid Abelha, né? Eu quero poder te ver, falar com você. Hoje falaremos um pouco sobre a ressurreição de Cristo. Há uma semana e meia nós tivemos a Páscoa, nós falamos um pouco no outro programa sobre a paixão de Cristo, que seria o sofrimento. E a gente falou sobre a necessidade de não parar no sofrimento, mas ter experiências de ressurreição. As experiências de ressurreição, elas vêm até nós a partir do nosso Deus. Se nós conseguirmos ter isso... Pessoal, eu não estou aqui querendo falar para vocês de uma mensagem puramente religiosa. Eu não estou vendendo uma religião para vocês. Eu até me reúno com alguns amigos e irmãos, mas eu não vendo uma religião. Nós não temos uma religião. Religião que vem do religare, ele não existe isso na Bíblia. A única vez que a palavra religião é colocada na Bíblia é quando Tiago, lá no livro dele, ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas para o serviço do Senhor. Em outras palavras, é basicamente isso. Então, assim, a religião nunca foi o propósito é Deus, é o nosso Criador, para que Ele possa nos dar uma vida de ressurreição hoje. Não é ficar almejando o reino de Deus que virá no futuro, não, o reino ele pode ser hoje. Na verdade, a Bíblia está cheia, o Novo Testamento cheio de motivações para que nós possamos experimentar esse reino hoje. E o que é experimentar esse reino? É ter uma vida em ressurreição. É morrer para os problemas, morrer para as pessoas que nos tentam puxar para baixo, é morrer para tudo que é nocivo, que é ruim, que é viciante, que é complicado, que é pecaminoso. E eu não estou querendo dar uma de bonzinho, não é isso. Pecaminoso é aquele que nos afasta de Deus. Se isso te afasta de Deus, isso é pecado. E aí, então, se nós tivermos uma vida de morte para tudo isso e ressuscitarmos junto com Cristo, como ele disse, vocês querem vir após mim, tomem sua cruz e sigam-me. Tomar a cruz era morrer. Nós falamos isso um pouco na vez passada, no último programa, que vocês vão poder ter acesso, se vocês quiserem, lá no YouTube. Está lá no nosso podcast, chama Podcast Papo Saudável. Você digita isso e você vai encontrar todos os podcasts que já foram feitos até hoje em 2 anos e uns quebrados. São quase 2 anos e meio, já passamos dos 100 episódios. Fico muito feliz, muito honrado que já faça parte da nossa comunidade. Pois bem, mas entrando no tema então de ressurreição de Cristo, eu quero falar um pouco para vocês sobre João. João capítulo 20,
ele começa a falar assim: no primeiro dia da semana, que era um domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Pessoal, você ter uma situação em que a morte gera uma necessidade de que se desapareça com algo. Então, por exemplo, eu vi outro dia desses um homem falando uma coisa muito interessante, eu achei muito legal isso. Ele disse assim: se Jesus ele não estava mais na manjedoura quando ele cresceu, é porque ele não cabia mais naquela manjedoura. Na verdade, é normal que aquela manjedoura estivesse vazia. Se a cruz estava vazia depois que ele morreu, era normal que isso acontecesse, porque eles retiravam o corpo para não ficar fedendo, para não apodrecer. É até uma questão de saúde das outras pessoas. Mas quando chega no túmulo, ele foi sepultado, envolto, que isso era um padrão que se fazia naquela época, envolto em tiras de linho, e ele desaparece daquilo ali, aí alguma coisa está esquisita aqui. Esquisita para o bem, né? Houve uma ressurreição. E aí, Maria Madalena, ela correu lá para o sepulcro. Ela viu a pedra que tinha sido retirada. Então, ela imaginou, o que foi que aconteceu aqui? Invadiram o sepulcro do meu Senhor, provavelmente, né? E aí ela correu, diz assim, correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. O outro discípulo era João. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, muito guardadinho, num lugar à parte. Olha que coisa interessante. Se fossem ladrões, não fariam essa organização toda, né? Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Olha que interessante, eles precisaram ver. Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Ele falou isso para Tomé. Nós estamos numa época em que somos bem-aventurados, porque nós acreditamos que o nosso Senhor ele ressuscitou. Essa é a ressurreição. Mas a ressurreição não é só do corpo. E é aí que eu quero chegar ainda hoje, né? O nosso programa ele é muito rápido aqui, mas vai dar para a gente falar sobre esse assunto. Então, aí ele diz assim: porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então era necessário que ele morresse, era necessário que ele ressuscitasse. Tomaram, pois, os discípulos, voltaram para casa. Mas Maria Madalena, olha que mulher, essa mulher era simplesmente fantástica. Eu não sei se vocês sabem, mas Maria Madalena, e eu quero deixar claro aqui para vocês, Maria Madalena não era prostituta, tá? Quem pensava nisso, esqueça dessa brincadeira. Maria Madalena, ela, como foi muito querida durante muito tempo, no Concílio de Trento, em 1545, foi tentado colocá-la como uma prostituta, meio como que para satanizá-la. Mas isso não é verdade. Maria Madalena tinha nada a ver com prostituição, ok? Então Maria, ao contrário, era uma mulher muito amorosa. E era louca pelo nosso Senhor. E olha só, Maria então ficou chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Imagina a situação, os discípulos viram aquilo ali, foram embora para casa. Depois a gente sabe que eles foram até pescar, foram viver suas vidas. Maria não. Maria Madalena estava ali, ela não deixou de lado. E disseram-lhes os anjos, perceba que a única pessoa que viu os anjos foi a pessoa que perseverou, que estava lá o tempo todo, que não abriu mão, que não deixou de lado. Você deixa de lado muitas vezes as pessoas que você gosta, você deixa de lado os seus parentes, os seus amigos, você deixa de lado a sua fé, a sua crença. Aqui está um bom estímulo para que nós não façamos isso, mas que nós estejamos junto com ele o tempo todo. E ele disse, e disseram-lhe os anjos: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, ela não reconheceu. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, ela pensava que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, disse-me não puseste, eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria.
Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Eu quero só tocar num ponto aqui, pessoal. Muitas vezes esse Cristo ressurreto, ele quer contactar-nos. Ele quer dizer, você está aí junto comigo, você está me buscando, mas deixa eu falar uma coisa para você. E a gente dá meio como que uma patada nele. A gente meio como que esquece. Sabe aquela situação que diz que tinha alguém que estava numa enchente e ele ficou no telhado da casa e ele orou, Deus me salva. Aí pouco tempo depois veio um barco de bombeiros. Os bombeiros disseram, vamos sair daqui. Ele disse, não, pode ir porque Deus vai me ajudar. Aí depois apareceu uma dessas pessoas que ajudam num jet ski. Ele disse, não, Deus vai me ajudar. Aí depois de algum tempo chega alguém e diz, mas você pediu a Deus e Deus está mandando tanta ajuda e você não aceita. Então muitas vezes o Senhor está perto de nós, muito perto de nós. Ele está nos falando quase no ouvido e a gente está dando uma patada nele. Meio como que Maria, não foi uma patada, né, propriamente dita, mas ela disse, jardineiro, me diz aí onde é que ele está, que eu vou buscar, se você não... Mas era o próprio Jesus. Aí Jesus disse, Maria, aí ela presta atenção e reconhece o seu Senhor. Então, a vida de ressurreição, para que nós possamos tocá-la, primeiro, nós não podemos desistir, precisamos perseverar. E em segundo, nós precisamos reconhecer o nosso Senhor ao nosso redor. Nós não podemos ficar simplesmente acreditando que tudo que chega para nós é uma desgraça, por exemplo. E aqui, num outro versículo diz assim, e eis que no mesmo dia, isso é Lucas 24, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, 2 discípulos, que distavam de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando, eles estavam falando no caminho, conversando entre si, e falando, nosso Senhor morreu, e morreu, e morreu, e citando somente a morte. E eu quero enfatizar isso para vocês, está na hora de enfatizar a ressurreição. A morte, o ponto seguinte é a ressurreição do nosso Senhor. E fazendo perguntas um ao outro. E o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, eles não reconheceram. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Isso era Jesus falando. E os discípulos disseram, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, depois que essas coisas aconteceram. Aí ele fala, é verdade que também algumas mulheres nos maravilharam, foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram e tal. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, porém não viram. E ele lhe disse, nécios e tardos de coração, para que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou. E partiu, e lhe o deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Isso vai ser um motivo para mais um programa que nós faremos no futuro. Um Deus que se esconde. O nosso Deus, ele é assim. Mas até que ponto, pessoal, nós estamos como esses discípulos, com os olhos fechados, o Senhor ao nosso lado, falando conosco. E a gente ainda dizendo assim, já faz 3 dias, a gente pensava que ele ia salvar Israel, mas 3 dias ele já morreu e nada aconteceu. Quantas vezes nós pensamos nisso? Quantas vezes nós temos na nossa vida a certeza de que podemos sim ser salvos da nossa morte interior, mas ainda assim a gente fica dizendo assim para Deus, você está demorando demais, você tarda demais. E aí ele tem que explicar tudo para nós, para partir o pão e nos mostrar e dizer assim, nécios. E aí então a gente acorda, abre os olhos
e percebe, Senhor, muito obrigado. E quando a gente vai falar com ele, ele desaparece outra vez. É um Deus que se esconde. Isso vai ser motivo para mais um programa no futuro. Não percam as próximas edições do programa Papo Saudável, que vocês vão saber disso daí. Mas então, esses discípulos eram mais alguns a darem aquelas patadas, aqueles coices em Jesus. Jesus estava lá, falando com eles não reconheciam o nosso Senhor. Eles não haviam crido na ressurreição. Eles só tinham visto a morte. Temos que parar de ver a morte. Outro dia desse eu vi alguém colocando no Instagram, procissão da morte, alguma coisa assim, do corpo morto, acho que era isso. Temos que parar com isso, pessoal. Nós temos que, na realidade, começar a ver a ressurreição. A morte é o que a gente precisa pegar todos os nossos pensamentos ruins, nossos sentimentos ruins e crucificá-los, para aí então a gente poder ressuscitar com o nosso Senhor em glória. Hoje, não é no futuro. Não é quando essa carne morrer, não. É hoje, é ter uma vida de ressurreição. Uma vida em que a gente possa desfrutar das coisas boas. E as coisas boas da vida não necessariamente são aquelas que nos fazem parecer um cavalo, que tem uma alfafa boa, uma comida boa, um veterinário e algumas éguas para cruzar. Não. É algo espiritual, é acrescentar no nosso espírito, é nos dar a paz que o Senhor nos prometeu. Ele disse, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Vocês já perceberam como a gente procura paz? Muitas vezes a gente sai para beber, a gente sai para comer, a gente sai para uma farra e quando a gente volta dá a sensação que a gente não ganhou nada na nossa vida. Já passaram por essa situação? Pois eu deixo dizer uma coisa para vocês. Existe alguém que pode nos dar uma paz muito mais duradoura. E é fácil, facílimo. Não precisa entrar numa religião, não precisa de nada disso. Romanos 10:13 diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar, é clamar. Vem cá, meu Senhor, vem para dentro de mim. Eu não quero ser como esses que não te reconhecem. Eu quero poder estar junto de ti. O Senhor, ele está o tempo todo tentando nos levar para uma vida em ressurreição. Nós é que muitas vezes ficamos dando patadas nele. Quantas vezes a gente não reconhece a voz do Senhor ao redor, né? Eu falei sobre aquela questão do telhado e eu acho que é exatamente isso. Muitas vezes a gente não reconhece que o Senhor está tentando nos salvar, não é? As situações de morte, elas nos rodeiam. Se insistirmos em viver uma vida de nível baixo, nós definimos o nosso nível de vida. Como é que você quer viver? Quer viver numa vida extremamente cheia de aspectos simplesmente baixos, padrão baixo, sempre com vícios, com situações catastróficas, enganando as pessoas, destruindo relações, quebrando pontes? Tudo isso é metafórico. Ou você quer ter uma vida em que você se doa para as pessoas, como o próprio Cristo encarnado lavou os pés dos discípulos? Ou você quer ter uma vida onde você possa se doar para aquelas pessoas? Harold Kushner, ele diz que no passado ele admirava as pessoas fortes, bonitas, e hoje ele admira, ele já tem mais de 80 anos, as pessoas bondosas. Quem você gostaria de ser, não de admirar? Pense nisso e pense nessa vida em ressurreição. Vamos ter um breve intervalo comercial e voltaremos para falar um pouquinho ainda sobre a nossa saúde bucal, tá bom? Um forte abraço, até daqui a pouquinho, um minutinho só. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador ou, se for o caso, no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas,
né, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias, com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. Tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir. 9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço! Olá, meus amigos, estamos de volta dessa vez para falar um pouco sobre um assunto que eu já falei tantas vezes, mas eu quero falar um pouco mais. Implantes odontológicos. Implantes são pequenos parafusos que a gente coloca na boca para restituir força de mastigação, para fazer com que você tenha qualidade de vida, poder morder adequadamente, não ficar com próteses soltas. Uma vez um amigo meu, um grande amigo, disse assim, não seria fazer uma propaganda que seja destrutiva para uma outra coisa? É como se eu tivesse um carro e eu dissesse, esse carro é maravilhoso, aquele ali não é, não compre aquele carro. Não é bem isso, é porque algumas pessoas, elas realmente têm necessidade ou elas têm temores infundados, é verdade, de se colocar, por exemplo, fazer uma cirurgia de implante que muitas vezes dura 3 minutos e em alguns casos, em boa parte dos casos, nem ponto precisa, de tão simples que é. E as pessoas têm alguns receios e insistem em colocar próteses, muitas vezes também por uma questão financeira, mas diga-se de passagem, os implantes estão extremamente acessíveis, principalmente na Dental Clínica. Se você tem dúvida, entre em contato conosco, 999-816640, que vocês vão ver quão acessível é o implante. Esses implantes, eles são estruturas que repõem força de mastigação de verdade, que fazem com que nós possamos mastigar adequadamente. Nós podemos ter a possibilidade de morder aquela rapadura outra vez. Quando você falta somente um dente, ao invés de usar uma prótese removível, desconfortável, um trambolho dentro da boca e ainda com grampos aparecendo, você pode colocar um implante e poder morder de verdade e sorrir de verdade. Nós temos na Dental Clínica hoje, em 2025, mais de 14 mil implantes instalados. Estamos rumo aos 15 mil. E são implantes, muitos implantes. Pouquíssimas pessoas no Brasil têm essa quantidade de implantes instalados. Nós estamos entre os que mais colocaram implantes no Brasil, só para vocês terem uma ideia. E sempre com um altíssimo nível de sucesso. Nosso índice de sucesso chega a ser superior aos dos livros. Os livros falam em 3% e a última vez que nós medimos nós estávamos em 2,5% de chance de insucesso. Chance de insucesso é você botar o implante, ele não funcionar bem e você ter que repetir. É isso, basicamente. Mas como um todo, na grandiosíssima maioria dos casos, você resolve isso já, às vezes até no mesmo dia. Então, se você tem dúvidas sobre o implante, entre em contato na Dental Clínica, 999-816640. Lembrando que os implantes, eles foram inicialmente feitos para quem não tinha dente nenhum. Então nós podemos desde resolver só o problema da falta de um dente, como resolver o problema da falta de todos os dentes. Não importa, facílimo de acontecer isso, tá bom? Fiquem com Deus e um forte abraço. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.